Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Iniciamos hoje aí uma série de vídeos, se o Senhor permitir e nos ajudar, para nós podermos trazer à luz da Bíblia, chamado palavra por palavra, porque a própria palavra, ela se responde. As questões que nós temos com relação à palavra, ela mesmo responde, irmãos. E nós estamos vivendo uma época muito difícil, porque é uma época do engano, onde pessoas estão usando a própria palavra contra a palavra. Então nós temos que ter uma exegese, uma hermenêutica, uma interpretação perfeita, correta, dada principalmente pelo Espírito Santo, porque não adianta nada eu conhecer só a letra se não tiver o discernimento do Espírito, se não tiver a direção do Espírito, se não tiver a sensibilidade do Espírito. Então nós estamos iniciando hoje, através de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Lucas, que foi o seu escritor, ele escreve primeiro o seu evangelho e depois o livro de Atos para um oficial romano chamado Teófilo. E quando ele escreve tanto o evangelho quanto o livro de Atos, ele diz que no evangelho ele escreve as obras, aquilo que Jesus fez e os seus ensinamentos estão lá. E agora ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, que é exatamente o prosseguimento daquilo que o Senhor passou. E ele diz que o Senhor ele deu mandamentos pelo Espírito Santo. E aí, o que é um mandamento, irmãos? Eu pergunto. O que é um mandamento? Um mandamento dado pelo Senhor. Mandamento é uma ordem ou uma regra divina que deve ser seguida. Ou seja, aquilo que o Senhor determinou para os apóstolos não pode ser mudado, não pode ser alterado de forma nenhuma. Porque se eu digo que sou cristão, se eu digo que sou crente, que sou evangélico, irmãos, eu tenho que seguir à risca o que foi passado pelo meu Senhor para os apóstolos. Eu não posso mudar, eu não posso alterar de forma nenhuma. Para isso eu tenho que conhecer um pouco a história, eu tenho que conhecer um pouco a cultura, eu tenho que conhecer um pouco de geografia bíblica, saber o que estava acontecendo naquela época, o porquê estava acontecendo, o porquê ele escreveu isso. São várias perguntas que eu faço para mim mesmo, que a própria palavra tem que me responder. Então Lucas ele fala que o Senhor deu mandamentos pelo Espírito Santo. Irmãos, foi dado pelo Espírito Santo. A nossa dependência está no Espírito Santo. Depois desses mandamentos, o Senhor sobe, nós chamamos de ascender, ele sobe aos céus. Mas antes de subir, ele permaneceu 40 dias com os discípulos, falando das coisas do reino. E aí ele determina que eles não se ausentassem ou não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, irmãos, em batizar no Espírito Santo. Então o que é batizar? Batizar é imersão. Por quê? Porque o batismo das águas é um batismo de imersão. Eu tenho que imergir a pessoa completamente na água. E no Espírito é a mesma coisa. O batismo no Espírito Santo é imergir a pessoa no poder do Espírito Santo. Então ele falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles entraram para o cenáculo e ali eles ficaram em oração. Nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Ficaram em oração até que do alto eles fossem revestidos de poder. É inadmissível nós termos hoje uma igreja que se chama igreja, principalmente corpo de obreiros, que não sejam batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque você não está obedecendo a ordem do Senhor. Você está em desobediência. E o obreiro em desobediência, ele é uma presa fácil para o adversário da nossa alma. Existem lugares que o Senhor não vai mandar você, porque você não tem revestimento de poder. Você não está preparado. É como se eu mandasse você para uma guerra desarmado. Não tem como. Então a igreja hoje, que infelizmente não busca mais como deveria buscar
O batismo no Espírito Santo é uma igreja que não tem a plenitude do Espírito na sua vida. Porque uma das coisas que o Espírito dá para nós é virtude, é poder, dunamis, experiências profundas. As pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo não esquecem nunca mais o dia do batismo. Eu não esqueço o dia que eu fui batizado. Nunca esqueci, irmãos, nunca esqueci. Com 28 dias eu passei pelas águas, 30 dias fui batizado no Espírito Santo. E eu nunca esqueci essa experiência. É como se eu estivesse vivendo ela hoje. Então que nós possamos buscar o batismo no Espírito Santo. Que nós possamos permanecer nos mandamentos do Senhor. E que mandamentos foram esses? Irmão, 40 dias. E João ele vai falar. O Evangelho de São João, ele vai trazer para nós, no capítulo 21, versículo 25, João vai falar que aquilo que o Senhor fez durante esses 40 dias que ele permaneceu com os apóstolos, os mandamentos, o que ele falou, os ensinamentos, o que ele trouxe, se ele fosse escrever e relatar, não caberiam em todos os livros do mundo. Então tem coisas, irmãos, que nós somos direcionados pelo Espírito Santo para fazer. Porque quando nós fazemos algumas coisas pela fé, e o Espírito Santo manda, algumas pessoas costumam contestar, falando que nós não deveríamos fazer, porque não está escrito. E aí nós usamos exatamente esse versículo. Existem muitas coisas que foram estabelecidas pelo Senhor, através de mandamentos pelo Espírito Santo que não estão escritas na Bíblia, mas foram passadas por Ele. Que nós possamos buscar o batismo no Espírito Santo, que nós possamos estar no Senhor e que nós possamos cumprir todos os mandamentos deixados por Ele. Até o próximo vídeo, nós vamos dar continuidade falando a respeito do batismo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.